Deus seja louvado, irmãos. Vamos então agora ministrar a palavra do Senhor. Você, juntamente comigo, já adorou a Deus, né? Com as nossas orações, com os nossos louvores. Agora vamos ver aquilo que Deus tem para falar conosco, né? Nesta manhã, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, né? Então eu gostaria de ler dois trechos da palavra do Senhor. O primeiro trecho se encontra no livro de Amós, capítulo número 5. E o segundo trecho se encontra no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, no capítulo 10, né? Então diz assim o Senhor, livro de Amós, capítulo 5, versículo 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Pois não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei por ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam de mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Vamos orar agora, então, buscar a presença de Deus. Peça que Deus fale contigo, então, esta manhã. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, aquele que comanda todas as coisas e que faz todas as coisas, Pai. Chegou a hora, Senhor, do Teu poder se manifestar através da Tua palavra, Senhor. Rogamos a Ti que o Teu poder nos envolva agora, lava subia, lava cheia, serevicanda, lava cheias. Envolve-nos, Deus, fala conosco, Senhor. Estende os teus braços santos sobre as nossas vidas, Senhor. Oh Deus, nos motiva, Senhor da glória agora, Senhor da glória, Pai, a sermos tocados por Ti, Senhor. Oh Deus, coloca sobre nós o Teu manto precioso, Senhor, a Tua unção santa sobre as nossas cabeças, Altíssimo. Revela-te a nós, lava subia, lava cheia, serevicanda, lava cheias. Revela-te a tua igreja, ao teu povo, Senhor. Fala alto aos nossos corações agora, Senhor. Pai, toma minha mente, toma meu coração, toma, Senhor, os meus lábios, Altíssimo, pela tua misericórdia, Senhor. Lava-me com teu sangue agora, Senhor. Sangue carmesim, lava subia, lava cheia, serevicanda, lava cheias, para que eu possa te ouvir, Senhor. Para que eu possa ser usado por Ti, Altíssimo. Em nome de Jesus, Senhor da glória. Estabelece algo novo sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor. Estabelece a grandeza do Teu poder, Senhor. E a unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. Fala conosco.
Cura, Senhor, as enfermidades durante essa ministração, Senhor. Liberta o cativo durante essa ministração, Senhor. Tu és poderoso para realizar esta obra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga aí onde você está, graças a Deus. Deus seja louvado, aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia. Irmãos, nós vemos aqui dois trechos da palavra do Senhor, né? Primeiro trecho no livro de Amós, do Velho Testamento, segundo trecho, carta do apóstolo Paulo, como nós já dissemos, à igreja em Roma. E das duas palavras aqui, o Senhor fala duas coisas muito importantes para as nossas vidas. Em primeiro lugar, Deus fala nos dois textos, né, que nós lemos, a respeito da necessidade de Deus fazer parte das nossas vidas, né? De Deus fazer parte da nossa história. E a expressão que o Senhor Deus usa para confirmar esta importância, né, está começando no livro de Amós, né, no capítulo número 5, versículo 4, quando ele diz: buscai-me e vivei. E nós sabemos, irmãos, que, né, a vida ela vai muito além de uma pessoa ser um ser vivente, né? De uma pessoa ela andar, pensar, falar, né? A vida ela vai muito além dessas situações que foram geradas pelo próprio Deus, né? Lembrando a você que todo homem, toda vida, né, ele é uma criatura de Deus, né? A criação vem de Deus. Já falamos isso na semana que passou. A vida provém de Deus e nós todos somos criação de Deus, né? Mas algo muito importante que as pessoas não percebem, às vezes ignoram e às vezes acham, né, que é diferente daquilo que nós vamos falar. Mas a Bíblia, ela explica que a criatura, ser criatura e ser filho de Deus é completamente diferente, né? A criação, ela existe porque veio de Deus, foi criada por Deus. O homem existe porque foi criado por Deus. Mas nem todos são filhos de Deus, né? E um grande exemplo disso, irmãos, começa quando Deus chamou Abraão para criar um povo para si, né? E segundo o próprio Deus, um povo que se chama pelo seu nome, um povo escolhido, um povo separado, ou seja, as nações que estavam ao redor do povo de Israel eram nações ímpias, que não tinham Deus como seu Senhor e, portanto, não tinham direito às promessas maravilhosas de Deus sobre as suas vidas, né? Então, você começa a perceber, irmãos, a distinção que Deus faz desde o princípio, né, daqueles que servem a Ele e daqueles que não servem a Ele, das pessoas pelas quais a palavra dele foi direcionada para que ele possa, né, tocar no coração e para que ele possa transformar as vidas segundo o próprio coração de Deus, segundo o coração dele, para que nós sejamos pessoas, né, próximas da perfeição, perfeição de Deus, né? E se você olhar toda a história, né, se você olhar aquilo, como Deus trabalhou a história, você vai observar, né, que Deus, ele concluiu, né, e ele já sabia, né, que o homem, desde o princípio, desde o pecado de Adão e Eva, se separaram de Deus, né? E convém lembrar a você, né, que Deus, os propósitos de Deus, eles jamais deixarão de se cumprir, e o propósito de Deus é que ele tenha, né, que as pessoas vivam ao lado dele de forma perpétua, mas que sejam pessoas que o amem e pessoas, né, que o obedecem, pessoas que são fiéis a ele, né? Este é um princípio de Deus, né? Desde a criação, se você observar as ordens que Deus deu a Adão e Eva, né, para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E se você observar também o erro, o pecado que Adão e Eva, que eles cometeram, da desobediência, você vai compreender que isso não faz parte dos planos de Deus para o homem. Os planos de Deus para o homem, né,
são planos, né, de estarmos, de vivermos ao lado dele, de estarmos sendo fiéis a ele, né, conforme o desejo do coração dele. Se você meditar um pouco, se você pensar um pouco, se você raciocinar um pouquinho agora, você vai concluir, né, que Deus está buscando isso hoje, né? E se você, né, fazer uma analogia daquilo que irá acontecer com o momento atual, você vai perceber que no momento derradeiro, no momento em que Deus, né, ressuscitar os mortos, arrebatar a sua igreja e constituir um povo que vai viver ao lado dele, conforme as promessas muito nítidas e claras ali no livro de Apocalipse, né? Você vai concluir e você vai perceber que conforme o desejo de Deus e conforme os planos de Deus, só estarão ali na presença dele aqueles que forem fiéis. Só serão salvos aqueles que forem fiéis. Só serão salvos aqueles que amarem a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, o plano de Deus se cumprirá. O plano de Deus sempre se cumprirá. E você hoje faz parte desse plano de Deus. E que você reflita sobre isso, que Deus não vai abrir mão. Deus não vai abrir mão dos princípios dele, dos planos dele para a humanidade. Deus deseja um povo que cumpra esses requisitos e ele vai, né, atingir esse objetivo. Somente aqueles que forem fiéis, verdadeiros, somente aqueles que amarem a ele sobre todas as coisas, com certeza alcançarão essa bênção e viverão ao lado de Deus, provando a sua fidelidade, né? Adão e Eva provaram a sua infidelidade, né? E geraram o quê? Geraram o distanciamento de Deus e a morte. Nós temos que provar a nossa fidelidade e o nosso amor a Deus durante as nossas lutas, durante a nossa jornada, para que nós sejamos dignos de Deus e que nós sejamos estabelecidos como povo bendito de Deus, conforme diz a palavra, né? Benditos do Senhor, benditos de Deus. Então, comece, sabe, nesta manhã, a refletir sobre isso, né? Porque esse é o intento de Deus desde a queda do homem, né? Deus não abre mão disso, Deus não abre mão de um povo fiel, Deus não abre mão de um povo obediente, Deus não abre mão de um povo que o ama, o deseja, o quer e o servirá de forma perpétua, né, irmãos? Então, né, esses são princípios. E se você não compreende esses princípios, você está distante e longe daquilo que Deus deseja para a sua vida, né? Aquilo que Deus deseja para a sua vida. Então, né, é muito simples. As pessoas, às vezes, elas, iludidas pelas trevas, obviamente, não compreendem, né, e não raciocinam espiritualmente a respeito destas coisas, né, que nós estamos abordando agora e que nós estamos falando com você agora, né? Mas tudo que nós estamos vivendo hoje faz parte de um plano de Deus, né? E Deus escolheu o povo de Israel, né? Deus chamou Abraão, disse que, né, ele seria pai de uma nação abençoada, né? E que através dele Deus constituiria um povo. E Deus constituiu a nação de Israel, o povo de Israel, que era o povo escolhido, né? E Deus veio lutando com esse povo, né, durante todas as gerações deles, né? Deus veio lutando com esse povo, pregando a palavra, mostrando os desígnios dele, mostrando as vontades dele, estabelecendo leis para que o povo soubesse como deveria se portar e como deveria agir para serem dignos de Deus. Deus estabeleceu rituais de misericórdia para que eles não fossem consumidos no seu dia a dia, né, através do seu pecado, conforme Deus inúmeras vezes alertou o povo de Israel. Então Deus veio constituindo um povo e preparando este povo. Deus ali fez
tudo aquilo que ele achava que deveria fazer para que o povo de Israel fosse um povo verdadeiramente separado. Ele orientou, ele ordenou coisas, estabeleceu reis, estabeleceu ali, né, territórios. Deus estabeleceu promessas para aquele povo. Deus deu a lei, né, a lei de Moisés, para que o povo não se desviasse. O objetivo de Deus é que o povo não se desviasse dos caminhos dele. Mas, segundo a própria palavra do Senhor, você viu aqui, né, o Senhor falando no último versículo que nós lemos nesta mensagem, no livro de Romanos capítulo 10, versículo 21, quando o Senhor Deus diz: quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente, né? Ou seja, Deus está aqui falando através do apóstolo Paulo a realidade daquela história, né? A realidade de um povo, né, que vivia se afastando de Deus, que vivia ali, né, caindo nos seus pecados, caindo ali nas suas atitudes demoníacas, né? E sofreram, o povo de Israel sofreu muito, né? Foi levado escravo, viveu 70 anos ali na Babilônia, né? E em toda a sua jornada, né, eles foram ali castigados pelas nações que estavam ao redor deles, muitas vezes sofrendo ali mortes, derrotas. Ou seja, né, apesar de todo o intento de Deus, Deus sempre alertou: olha, esse caminho que vocês estão trilhando vai levar à destruição. Olha, esse caminho que vocês estão caminhando vai levar à destruição. Assim como ele está falando para nós, né, irmãos? Né? Ele está falando para mim, para você hoje, né, que o caminho de distanciamento, o caminho da frieza espiritual, o caminho do pecado vai levar à destruição. Ele está falando: olha, esse caminho vai levar à destruição, esse caminho vai levar à destruição. E eu sempre falo também, irmãos, que a palavra de Deus escrita, a Bíblia escrita, é para o povo de Deus, né? Assim como Deus tratava o povo de Israel ali muito próximo, a palavra de Deus trata com as nossas vidas muito próximo. O mundo não quer saber da Bíblia, né? Se você der a Bíblia para um ímpio, ele pouco vai se importar com isso, né? A Bíblia, ela foi escrita para que nós pudéssemos o quê? Né? Saber como nos portar. A Bíblia, ela foi escrita para que nós soubéssemos como agir nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Então, irmãos, né, esse é o propósito de Deus em nos dar a palavra dele. Esse é o propósito de Deus em te ensinar ali aquilo que está escrito no livro santo, na palavra de Deus, né? E muitas pessoas desprezam, ignoram, e muitas pessoas acham que é ladainha. Eu estou falando do suposto povo de Deus. Eu estou falando daqueles que um dia entregaram a sua vida ao Senhor, prometendo juras de amor, né, prometendo ali, né, estar ao lado de Deus, sendo obedientes, sendo fiéis ao Senhor, né? Mas vão ser fiéis a quê se não são fiéis à Bíblia? Vão ser fiéis ao quê? Ao seu coração? Vão ser fiéis ao quê? A uma mente enganosa, como é a mente enganosa do mundo, né? Nós temos que ser fiéis a alguma coisa. Ser fiéis a Deus significa ser fiéis o quê? A palavra de Deus. Ser fiéis a Jesus significa ser fiéis a quê? As palavras de Deus, as palavras de Jesus, as palavras do Evangelho da salvação, das boas novas de salvação. Então, irmãos, sabe, as pessoas, elas estão iludidas, enganadas, construindo seus próprios evangelhos, construindo ali, né, os seus próprios raciocínios espirituais, né, anulando aquilo que a palavra diz e vivendo a mentira das suas ilusões, como o povo de Israel vivia, né? A mentira das suas ilusões, né? Se você observar, né, desde o princípio, se você observar quando o povo de Israel saiu do Egito, depois de Deus fazer ali 10 sinais e maravilhas, as 10 pragas do Egito, né, irmãos? Depois que o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho a seco, depois Faraó veio atrás com seu exército e depois foram sepultados ali no mar, o mar se fechou e matou todos eles ali, né? Depois de ver todos esses sinais, Moisés, né, quando chegou ao Monte Sinai, Monte Horebe, né, ficou ali
né, buscando ali as orientações de Deus durante 40 dias, né, o povo achou que Moisés tinha morrido. E aí você se lembra o que eles fizeram. E eles falaram palavras terríveis contra Deus, dizendo: não sabemos o que aconteceu a este homem que nos tirou do Egito. Vamos levantar um capitão e vamos construir um Deus para nos levar pelo caminho que nós devemos ir. E ali, né, convenceram Arão, irmão de Moisés, primeiro sacerdote, a construírem um bezerro de ouro, né, que foi abominação ao Senhor, onde Deus mandou Moisés descer do monte, dizendo: olha, esse povo aí já se corrompeu, esse povo aí já se desviou, né? Bastou passar um tempo onde, né, não ouviam, né, não eram doutrinados por Moisés, conduzidos por Moisés, já se desviaram, e as pessoas estão, irmãos, cada vez mais agindo desta forma, sabe? Se desviando pelos caminhos, se desviando pelos seus sentimentos, achando: se Deus não fez isso, se Deus não fez aquilo, então, né, Ele não vai fazer mesmo, então eu vou agir desta forma, tanto faz, né? Já que Ele não fez, eu vou agir desta forma, tanto faz, né? Ele não vai se importar com isso, não vai se importar com aquilo, sabe? Os mesmos erros, as mesmas atitudes loucas, malditas, sabe? As mesmas influências de Satanás são as mesmas influências de Satanás, irmãos. As mesmas influências de Satanás, né? Existem histórias terríveis, sabe? Existem histórias assim, né, que eu penso, chacoalham o coração de Deus, e Deus fala: olha aí, olha este povo, né? Pessoas que acreditam em amuletos, pessoas que acreditam em horóscopos, sabe? Pessoas que põem a sua fé, né, em caixinhas, em sacos de sal, em vassoura, em chapéu, em toalha, em travesseiro. Tem pessoas que estão botando a sua fé em tudo quanto é sorte de coisas, né, obviamente influenciadas, né, por homens, né, que deveriam pregar a verdadeira palavra, estão pregando o engano e a mentira. Sabe, irmãos, é esta a realidade. E as pessoas estão indo por este caminho influenciadas pelas trevas, conforme sempre foi, irmãos. A história é a mesma, ela se repete, e ela, né, está se repetindo nos dias de hoje, né? E o Senhor está falando, o Senhor está alertando: olha, eu quero um povo fiel, olha, eu quero um povo que vive ao meu lado, eu quero um povo que me ama, eu quero um povo que me deseja, eu quero um povo, né, que me tem como o mais importante na sua vida, e que entende a palavra dele. Deus, Ele deseja que você entenda a palavra. Deus deseja que você não seja enganado por causa do teu entendimento, né? Conforme o lamento, né, que Deus disse no livro de Oséias, né, um demônio cegou o entendimento do meu povo para que ele não me compreenda. Então, irmãos, sabe, você tem que se levantar nessa história. Você tem que ser a pessoa, né, que luta contra esse mundo tenebroso e que vai contra esta história. Você não pode ser um que dá a mão para o outro, que dá a mão para o outro, que dá a mão para o outro, e transforma essas vidas, né, em vidas que serão destruídas e anuladas pelo próprio Deus, né, irmãos? Você não pode ser um mensageiro das trevas. Você não pode ser um mensageiro que publica mensagens mentirosas, que publica atitudes mentirosas, dizendo com as suas atitudes aquilo que não deve ser, né? Quantas pessoas estão pregando a palavra e dizendo nas suas atitudes aquilo que não devem dizer, estão influenciando as outras pessoas e estão dando ali as mãos a essas pessoas, e essas pessoas estão seguindo de modelo. Sabe por quê? Porque o modelo frouxo, porque o modelo fácil é melhor de seguir, né, irmãos? Né? A palavra de Deus frouxa, né? A palavra de Deus que não salva é melhor de seguir, é mais fácil
seguir, né, irmãos? É mais fácil seguir, é mais leve, né? Ele é mais leve, né? E quando Deus fala assim, olha, buscai-me e vivei, Ele está falando a verdade, ou seja, Ele quer ser buscado, né? E as pessoas não estão querendo buscar, as pessoas querem viver, mas não querem buscar Deus. As pessoas não querem invocar o Senhor, conforme o Senhor diz. Deus disse aqui, né? Todo aquele que invocar o meu nome, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As pessoas não estão interessadas nisso, as pessoas estão interessadas na bênção, né? Bênção, a bênção, a bênção. Ah, pastor, me abençoa. Ah, pastor, né, dá uma palavra profética aí, né? Dá uma palavra de bênção aí para mim aí, né? Deixa Deus falar, e deixa Deus falar que Ele está feliz da vida comigo, que eu vou ser vencedor, né? Deixa Deus falar aí que eu vou ser, né, aquele que vai ter a vitória, né? Deixa Deus falar, né, que eu serei extremamente usado por Ele, sabe? As pessoas estão interessadas nisso e não estão interessadas em ouvir a voz do verdadeiro Deus, do Deus da Bíblia. Do Deus da Bíblia. Aonde você encontra o verdadeiro Deus? Na Bíblia. Você não encontra o verdadeiro Deus em livros. Você não encontra o verdadeiro Deus, né, em histórias contadas. Você não encontra o verdadeiro Deus em homens que falam daquilo que acham que é e mentem. Você encontra o verdadeiro Deus na Bíblia. É ali que você vai encontrar o Deus verdadeiro. É ali que você vai encontrar as palavras de salvação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? É ali que você vai encontrar o Deus que salva. É ali que você vai encontrar o Deus que cuida de você. É ali que você vai encontrar o Deus que deseja, né, que você esteja na presença dele, que você esteja na presença dele. É ali que você vai encontrar o Deus na Bíblia, né? É simples, é a Bíblia, a Bíblia é a palavra, e a Bíblia ensina a respeito de Deus. É o único livro verdadeiro que ensina a respeito do Deus da verdade, né? Se você não está interessado, em conhecer o verdadeiro Deus, né? O que nós poderemos dizer? Conforme disse o Senhor Deus aqui, né? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Né? Então, sabe, Deus está falando, Deus está se lamentando a respeito da incredulidade, a respeito da teimosia, a respeito, né, das pessoas que vivem no mundo. A sua vida é mundana, os valores do mundo são maiores na sua vida do que os valores de Deus, né? As pessoas estão vivendo isso, irmãos. Esta é a história, essa é a verdade. As pessoas não estão dando crédito à pregação da palavra, não estão dando crédito à palavra de Deus, né? Porque a pregação da palavra nada mais é do que anunciar a palavra, do que proclamar a palavra, né? Do que, né, ministrar a palavra, né? Essa é a pregação da palavra que Deus cita, né? E Deus fala através do apóstolo Paulo aqui coisas interessantes, né, a respeito daquilo que, né, a igreja deveria ser, quando ele fala assim, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Sabe, Paulo está dizendo claramente, olha, não invocam porque não creem. Você sabe o que significa o verbo invocar? Invocar significa clamar por socorro. Clamar pelo Deus de Israel, conforme disse o Senhor na palavra dele no livro de Jeremias, capítulo 33, né? Invoca-me e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e firmes que você não conhece, né? Então, invocar é o desejo de Deus, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é
Ele é formoso demais. Nosso Deus, ele lança palavras sobre a nossa vida e o homem finge que não ouve. O homem parece que está surdo para ouvir a palavra do Senhor. O homem parece que não quer ouvir a palavra do Senhor. Quando o Senhor fala, invoca-me, é clamar. E você clama se você tem fé, conforme disse o apóstolo Paulo, como invocarão aquele em quem não creram? Se você não crê, você não vai invocar coisa nenhuma. Você vai fazer um monte de ritual aí que não vai chegar a lugar nenhum, sabe? Você vai, de vez em quando, orar ao Senhor e vai falar palavras para Ele que não tem mínimo sentido espiritual. Você vai estar falando com Deus e pensando naquilo que você tem que fazer daí a meia hora, né? Você vai falar com Deus e está pensando ali, vou sair agora, vou fazer aquilo. Ou seja, você não está, você está simplesmente agindo por ritual, né? Buscando a Deus por buscar, para fazer cumprir o que eu sempre falo, né? Antigamente a gente falava bater o cartão, né? Bater o ponto. Hoje em dia é com o polegar lá, né? Com a digital, e é diferente, né? Mas tem o mesmo sentido. As pessoas estão querendo simplesmente se fazer presentes ao invés de fazerem aquilo que Deus deseja, né? Se você não crê na palavra, né? Se você não crê na palavra, você é alvo fácil das trevas, né? E Paulo falou algo interessante aqui, irmãos, eu vou falar para você, né? Porque é importante você guardar aquilo que Deus fala, porque aquilo que Deus fala vai gerar bênção. Vai gerar verdade na sua vida, vai gerar mudança. A palavra de Deus gera mudança na sua vida, e Deus quer um povo diferente. Deus quer um povo voltado para Ele. Eu volto a dizer para Ele, só estarão na presença dEle os fiéis, só estarão na presença dEle aqueles que o amam, só estarão na presença dEle aqueles que o desejarem, né? E Paulo diz assim, né? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que Paulo está falando aqui? Que a fé, irmãos, vem de nós ouvirmos, né? A fé vem de nós ouvirmos a palavra. Quanto mais você conhece a palavra, mais fé você tem. Quanto mais você se aprofunda na palavra, mais fé e poder você tem. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus é poder. Porque a palavra de Deus é como fogo, é como um martelo que despedaça a pedra, né? É esta designação que Deus dá à sua palavra. É como fogo, é como um martelo que despedaça a pedra. E Deus diz que a palavra dele jamais voltará vazia. A palavra dele é lançada. Quando a palavra é lançada, esta palavra que está sendo lançada agora, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. E segundo o Senhor, ela vem e desce uma chuva, né? E faz brotar, né? E faz crescer, e faz nascer aquilo que Deus deseja neste mundo, né? Que coisa linda, né, irmãos? Por isso que Deus fala, eu lembro desse versículo aqui, quando Deus fala assim, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosas são as pessoas que pregam a palavra. Quão formosas são as pessoas que pregam a palavra, né? Eu me apego muito à palavra de Deus, irmãos. E ela, muitas vezes, é a minha motivação. Uma dessas é essa palavra. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Ou seja, né, Deus falando, olha, existe formosura nessa atitude. Deus se agrada, Deus se alegra com essa atitude, né? E Deus fala também no livro de Apocalipse, né, que os anjos do Senhor, né, o anjo da igreja, melhor dizendo, os anjos da igreja, ou seja, os pastores da igreja, estão, né, colocados na mão direita dele, cuidados muito de perto por ele, sabe? Né, cuidados muito de perto pelo Senhor, né? E vocês, sabe, irmãos, precisam, sabe, se apegar também à palavra de Deus, às promessas de Deus, às promessas que o Senhor Deus fala
fala sobre a sua vida, né? O Senhor Deus também, tem outra palavra que eu gosto muito, o Senhor fala, crede nos meus profetas, né? E estarão seguros. Credes, né? No Senhor seu Deus, né? E estarão seguros. Credes nos meus profetas e prosperareis. Esta é a palavra do Senhor. Credes no Senhor seu Deus, estarão seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, a palavra de Deus pregada, gera prosperidade. E não é uma prosperidade de somente riquezas, é uma prosperidade espiritual, uma prosperidade de poder, uma prosperidade de paz, né, irmãos? Então, que você se apegue à palavra, mas se você não conhece a palavra, como você vai vivê-la? Se você não conhece Deus, como você vai saber quem é Deus, se você não conhece Deus? Sabe, irmãos, a igreja, ela vai muito além de um monte de gente reunidas num templo. A igreja, ela deveria ser um povo escolhido por Deus, um povo separado, que está lutando para vencer e que um dia vencerá de forma definitiva, porque os planos de Deus sempre se cumprem nas nossas vidas, né? E você não perca o fio da meada, sabe? Você que está me ouvindo agora, não perca o fio da meada, né? Você que está me ouvindo agora, celebre ao Senhor, meditando na palavra, querendo conhecer, querendo ter entendimento. Irmãos, não adianta você falar, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou ler a palavra do Senhor. Não, você tem que desejar isso, você tem que desejar, você tem que falar assim, eu preciso disso, é necessário, e você sabe, irmãos, que hoje você vai encontrar toda a sorte de maluquices nesse mundo, né? Você vai encontrar toda a sorte de maluquices nesse mundo, né? Você vai encontrar pastor que nunca leu a Bíblia toda, você vai encontrar presbítero que nunca leu a Bíblia toda, você vai encontrar servo de Deus que não conhece a palavra do Senhor, que não está disposto a conhecer, que não quer ler, e quando lê por ritual, sem compreensão, sem entendimento. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser pessoas sadias espiritualmente, né? Temos que ser pessoas que zelam pela palavra do Senhor, né? Fiquei muito feliz essa semana, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que estava ouvindo a palavra, né? A pregação no culto, e ela me pediu assim, pastor, você pode me indicar aí uma Bíblia de estudo para eu comprar? Que eu preciso conhecer mais a palavra de Deus, eu percebi isso. E eu fiquei muito feliz, irmãos. Fiquei muito feliz, sabe, de ouvir isso, porque este é um sentimento necessário no coração do homem, conhecer a Deus e conhecer a palavra do Senhor, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você medita na palavra, mais mais a sua fé é acrescentada para a glória do santo nome de Deus, né? E depois essa pessoa mandou uma mensagem dizendo, pastor, eu comprei a Bíblia. Eu me regozijo tanto com essas coisas, irmãos, né? Porque se existe um presente que eu gosto de dar para as pessoas é a Bíblia, né? É um presente assim que eu acho que, né, é de extrema importância para as pessoas. Não importa se ela já tem ou se ela não tem, importa que aquilo, né, são palavras de vida. No livro santo existem palavras que levam à vida eterna, né? E você juntamente comigo, né? Seja um pregador da palavra, né? Você seja um daqueles que os pés são formosos, né? Seja um daqueles que está disposto a pregar a palavra, né? Não só pela boca, mas pelas atitudes, para que as pessoas olhem para você e falem assim, poxa vida, fulano não faz isso, ciclano não faz aquilo, então eu não vou fazer também, porque ele é uma pessoa que serve a Deus, porque ele é uma pessoa que serve ao Senhor. Você não pode, sabe, ser um emissário do diabo, um emissário das trevas nesse mundo, para o quê, né?
achar que está tudo bem com a sua vida, achar que você está pregando a palavra e na verdade você está levando pessoas ao inferno, porque as pessoas estão ouvindo as suas palavras e estão vendo as suas atitudes e estão achando que as suas atitudes são atitudes corretas. Fulano não sai da igreja, ciclano não sai da igreja e ele faz isso, então é isso que é o certo, é isso que é o certo de fazer. As pessoas podem estar fazendo isso, né? E que as suas atitudes sejam atitudes que estão de acordo com a palavra, né? Sim, você não sai da igreja, mas as pessoas também enxergarão em você um verdadeiro servo de Deus, né? E não enxergarão em você um verdadeiro servo de Deus por engano, enxergarão em você um verdadeiro servo de Deus porque você está sendo fiel a Deus, que você está agindo com sabedoria e entendimento, porque você está sendo aquele que o Senhor deseja, né, para, né, o seu povo, né, para chamar de povo segundo o seu nome, né? Povo segundo o seu nome, ou seja, povo de Deus, né? Devemos ser chamados de povo de Deus. E olha, irmãos, não há distinção, porque se nós olharmos a palavra, Deus separou um povo, Ele quer você separado. Não adianta você achar que o mundo tem algo de Deus que não tem. Tem de Deus aqueles que são separados para o Senhor, através das suas atitudes, através da sua vida, através do conhecimento, né? Através do conhecimento. Quantas coisas maravilhosas Deus vai fazer através da sua vida pelo seu conhecimento. A primeira coisa é você não errar, a segunda coisa é você ter fé. A fé vem por ouvir a palavra, a fé vem por meditar, a fé vem por, né, viver a palavra, né? A fé vem, sabe por que a fé vem? Porque Deus vai te honrar, e você vai falar e as coisas vão acontecerem. Você vai ministrar cura e Deus vai curar. Você vai expulsar demônios, né? E Deus vai confirmar a expulsão de demônios através da sua vida, porque você tem fé e porque você acredita, porque a palavra é para você, porque a palavra foi escrita para você. O alvo de Deus é você, que essa palavra aqui Deus escreveu para você, essa palavra que nós lemos aqui Deus escreveu para você, é mensagem para a sua vida, é poder puro para a sua vida, é para você viver, é para você ministrar, é para você ensinar, é para você ali exortar as pessoas a viverem igual, é para você o que? Viver esta palavra. Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Que maravilha, vamos buscar, hein? Vamos buscar e nós vamos viver. Vamos buscar, e é coisa maravilhosa buscar a Deus e encontrá-lo, né? Nós não buscamos um Deus que está longe e distante, buscamos um Deus que está dentro de nós, buscamos um Deus que se manifesta em nós. Buscai-me e vivei, é o seu desejo de Deus. Invoca o Senhor, invoca o Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Ou seja, todo aquele que buscar a salvação será salvo. Todo aquele que clamar por salvação será salvo. E clamar, irmãos amados, não é só lançar palavras mentirosas no colo de Deus, é lançar palavras de vida, palavras que você vive e você fala: Senhor, vem e me socorre. O Senhor vem com refrigério, o Senhor vem com orientação, o Senhor vem com proteção sobre a sua vida, né? Este é o teu Deus, sabe? Estou falando do teu Deus. Eu não estou falando de um Deus que não faz parte da sua vida. Eu estou falando do teu Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Eu estou falando de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu estou falando do Deus Altíssimo, El Elyon, o Deus Altíssimo, aquele que opera milagres e faz maravilhas na nossa vida e faz maravilhas na sua vida também, né? E o Senhor Deus, Ele é tão poderoso e fiel que Ele escolheu um povo, e o povo de Israel, rebelde, como Ele disse, e contradizente, Deus resolveu anunciar e proclamar, né, a todas as nações
né, a verdadeira palavra, para que todos pudessem conhecer o verdadeiro Deus, não só mais a nação de Israel agora, mas Deus estendeu aos chamados gentios, chamou Paulo e falou: você vai, e Paulo judeu foi para anunciar a nós, os gentios, aqueles que não faziam parte da nação escolhida de Deus, né, para viverem as coisas novas de Deus, para conhecerem o Evangelho e para receberem o Evangelho, né? Coisa maravilhosa. E Deus fala assim, anunciando há muito tempo essa obra maravilhosa de Paulo e a obra maravilhosa, obviamente, de Jesus na cruz, quando Deus disse: pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eis que porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Ou seja, a revelação veio através de Jesus, a revelação veio através da palavra, através dos livros escritos, através, né, da mensagem do Evangelho, através das boas novas. E essa palavra achou guarida nos nossos corações, achou guarida dentro da nossa vida, e nós vivemos a palavra, e nós ministramos a palavra, e nós vivemos o poder de Deus, que é a palavra, para que, né, haja vida e vida em abundância. Para que haja vida e vida em abundância. Que você, nesta manhã, se veja verdadeiramente como alvo de Deus. Se decida verdadeiramente por buscar ao Senhor, por conhecer o teu Deus, o verdadeiro Deus, para que o seu entendimento não seja cegado por um demônio. E para que você viva as coisas santas, para que um dia você seja salvo, né? Deus estendeu esta bênção a nós. Não éramos os escolhidos de Deus, não fazíamos parte do povo de Deus. A palavra de Deus diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Ou seja, nós, os gentios, nós, aqueles que ouviram a palavra de Deus e deram crédito, nós, né, aqueles que não procuravam, né, e nós o encontramos, nós que não perguntávamos por ele, nós o encontramos, e a videira verdadeira quebrou os ramos originais, quebrou os ramos daqueles que eram infiéis, quebrou os ramos daqueles que, né, não davam crédito ao Senhor, e fomos enxertados, né? Deus pegou ali um raminho, né, que não conhecia ele. Deus pegou um raminho ali que estava condenado já e enxertou ali na videira verdadeira, e esse raminho tem que crescer, porque faz parte agora do corpo de Cristo, faz parte agora do poder de Deus, faz parte agora do rebanho do Senhor, e somos conduzidos por Deus. E a Bíblia diz, né, que as ovelhas do Senhor, que o rebanho do Senhor, ouvem a voz do seu pastor e o seguem, né? Que você ouça a voz do teu pastor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o siga verdadeiramente. Pode seguir, pode ir em frente, pode seguir, pode dar crédito, que você vai chegar lá. Pode acreditar naquilo que eu estou falando, porque você vai ser salvo. Pode acreditar, né, na mensagem do Evangelho, porque lá existem palavras de salvação. Lá existem palavras de vida. Lá existe o poder puro de Deus, né? Que alegria podermos viver isso, irmãos. Que alegria, sabe, podermos falar de Deus, podermos ministrar do Senhor. Que alegria
podermos viver Deus, né, neste mundo, para um dia vivermos Deus, segundo os seus projetos, segundo o seu plano, né? Já pensou, irmãos, todos nós lá, né, e todos nós nos alegrando na presença de Deus, e o Senhor Deus dizendo: estes são os fiéis, estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Deus anunciou desta forma os salvos, né, os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ficaram branquinhas, branquinhas, branquinhas. Que seja assim a sua vida. Você tem um coração puro, um coração voltado para Deus, um coração que ama a Deus, um coração que deseja a Deus, um coração que busca a Deus, um coração que invoca ao Senhor. E Ele te responderá e te mostrará coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Esse é o desejo do teu Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. Você compreendeu aquilo que Deus está falando esta manhã, irmãos? Deus quer falar contigo hoje ainda. Deus quer derramar poder sobre a sua vida hoje. Deus vem com grande poder esta manhã, em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, em quem nós temos colocado a nossa fé e toda a nossa esperança, meu Senhor, e toda a nossa esperança está em Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Temos buscado, Senhor, da glória a Ti, Senhor, Pai, e eu te busco neste dia, Senhor. Vem, Senhor, da glória com grande poder, Senhor. Vem, Deus, rica lava subia, lava cheia, serevicanda, lava ceias. Vem, Deus, proclamar, Senhor, algo novo, algo grande, algo poderoso sobre a Tua igreja, Senhor. Renova as forças, renova o entendimento, Senhor. Vem com poder, Senhor, aniquilando as obras das trevas, Senhor. Vem com poder, Senhor, rompendo as cadeias agora, meu Senhor. Rompe os grilhões, Senhor. Rompe as cadeias, Senhor, da glória. Liberta o cativo. Liberta aquele, Senhor, que está amarrado ao pecado, à incredulidade, que está amarrado, né, à ilusão deste mundo, Senhor. Liberta aquele Deus vivo, Senhor dos exércitos, que acha que está salvo e está vivendo um mundo de ilusões, de destruição na sua vida, Senhor. Liberta aqueles, Senhor Deus Todo-Poderoso, que não vivem a Tua palavra, Senhor. Conhecem a Tua palavra, mas não têm força para viver a Tua palavra, Senhor. Liberta hoje, meu Senhor. Chegou o dia do Teu poder se manifestar, Senhor. Liberta hoje, porque Tu és Deus maior, Tu és Deus forte, Tu és Deus soberano, Senhor. Tu és Deus fiel e verdadeiro, Senhor. Em Ti estão todas as nossas esperanças, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Vem só para algo novo. Vem só para algo forte, Senhor. Vem só para o Teu poder sobre a Tua igreja. Dá ao Teu povo agora, Senhor, óleo precioso, Senhor. Derrama óleo sobre a cabeça. Derrama poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama a força do Teu poder, Senhor. Derrama, Senhor, a glória do Teu poder, Senhor, da glória, Pai. Precisamos de Ti, Te desejamos, Te queremos, Senhor, e Te buscamos, Senhor, da glória, Pai. Eu invoco agora o Teu poder, Senhor. Eu invoco agora o Teu poder sobrenatural, Senhor. Eu invoco agora, Senhor, o poder que cura, o poder que liberta, o poder que salva, Senhor. Tira a depressão, a dor, a angústia. Tira, Senhor, da glória, a mentira do coração. Tira, Senhor, a incredulidade, a frieza da alma, Senhor. Tira pelo Teu poder, Senhor, da glória, Pai. E muitas vidas serão abençoadas, Senhor, eu sei, pelo Teu poder sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Você está abençoado pelo poder de Deus. Com certeza Deus
né? Com certeza Deus fez algo novo na sua vida esta manhã, em nome de Jesus. Aleluia.